Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Elano. Nesta aula daremos início ao módulo 4, tá? Como foi trabalhado com o pessoal presencial. Hoje iremos ver medidas de comprimento, ok? Vamos lá. Medidas de comprimento. Olha, ao longo da história, o homem utilizava vários instrumentos de medidas para fazer uma medição. Só que esses instrumentos eles eram um tanto quanto rústicos, né? O homem usava, por exemplo, o pé, tá? O pé como instrumento para medir algum tipo de comprimento. A braça, né, que é os dois braços abertos, a jarda, que é só metade, o cúbito, né, que é a distância do cotovelo até a palma da mão, e até as pontas dos dedos, e também o palmo da mão. Então, essas medidas elas são informais. Por quê? Porque essas medidas a gente não tem condições de estabelecer uma unidade padrão, devido às pessoas não terem as mãos, os pés, os braços do mesmo tamanho, tá? Então a gente não conseguiria ser justo na hora de medir as coisas se minha mão fosse maior que a sua, né? Seria injustiça e eu cobrasse o mesmo preço. Então foi inventado um sistema métrico decimal, tá? Na França, e aonde a unidade padrão era o metro, né, para medir as coisas, ok? Aí, com o tempo, né, foi se desenvolvendo essa questão da unidade, e foi desenvolvido o sistema hoje que conhecemos, né, por Sistema Internacional de Unidades, onde tem muitas unidades. Vocês não têm noção, não são só essas, são muitas unidades mesmo que vocês ainda irão estudar. Mas hoje estamos falando da unidade comprimento, que também é chamado de uma grandeza, tá? Tá aqui o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? E aqui a escala, tá? A escala da unidade de comprimento, ok? O que é que diz essa escala? Essa escala diz que a unidade do meio, né, é o metro, né, que é a unidade fundamental, e que tudo aqui para a direita são unidades menores que o metro, tá? Como você vê em alguns instrumentos, como a régua. Lá na régua você consegue ver os decímetros, os centímetros e os milímetros, são bem menores. Essas unidades menores que o metro a gente chama de submúltiplos do metro. Já essas outras aqui, ó, são as maiores, tá? Maiores que o metro, ó, começando por quilômetro. Aí a gente chama elas de múltiplos, tá? Então as maiores são os múltiplos do metro e as menores são os submúltiplos do metro, tá? Como é que funciona essa escala? Eu posso passar de um canto para o outro, tá bom? Do jeito que eu quiser, né? Por exemplo, eu tô aqui em quilômetro e quero passar para metro. Aí eu vou contar quantas casas eu tenho, tá? De quilômetro até metro. Como é que vai ser feita a contagem? Dessa forma: uma casa, duas casas, três casas. Ou seja, até chegar em metro eu tenho três casas. Perdão, é aqui em cima, tá? Porque é indo, ó, indo uma casa, duas casas, três casas. Então, de quilômetro para metro eu preciso de três casas para poder transformar uma unidade na outra. Agora observe o seguinte: a cada casa que você pula, você multiplica por 10 o valor. Então, se eu tenho 3 quilômetros, aí 3 vezes 10 vai cair no hectômetro. Aí vezes 10 de novo vai cair no decâmetro. E vezes 10, o resultado, tá? Vai chegar onde a gente quer, que é o metro. Ok? Então não tem errada, tá bom? Quando vocês quiserem transformar de um canto para o outro, vocês têm que ir multiplicando de 10 em 10 no sentido da direita, ou seja, de uma unidade maior para uma menor
eu vou contar as casas e fazer as multiplicações por 10. Lembrando que eu também posso resumir da seguinte forma: uma casa vale 10, tá? Duas casas vale 10 vezes 10, ou seja, 100. Três casas vale 1000. Quatro casas vale 10.000. Cinco casas vale 100.000. E 6 casas, que é o total, vale 1 milhão. Então, nada de somar, tá? Os alunos têm a mania de fazer. Uma casa é 10, duas casas é 20. Aqui não é para somar, é para multiplicar. Vocês conhecem o sinal de multiplicação, então não tem errado. Então, eu expliquei como transformar de uma unidade grande para uma pequena, né? Indo para a direita, tá? Para a direita. Agora, como seria indo para a esquerda? Aí, por exemplo, eu vou pegar aqui o centímetro e quero transformar em hectômetro, tá bom? Aí eu vou contar quantas casas eu volto até chegar no hectômetro. Então, ó, centímetro, para decímetro 1, para metro 2, para decâmetro 3 e para hectômetro 4. Então são 4 casas decimais, ou seja, eu divido por 10, depois divido por 10 de novo, depois divido por 10 de novo e depois divido por 10 de novo. E como eu falei, 4 casas equivale a 4 casas equivale a 10.000, tá bom? 4 casas equivale a 10.000, ou seja, eu pego o meu valor, é a mesma coisa de eu dividir por 10, dividir por 10 de novo, dividir por 10 de novo o resultado, dividir por 10 de novo o resultado, é a mesma coisa de dividir logo por 10.000, tá bom? Vocês podem fazer logo de uma vez. Olha aqui uns exemplos do livro. Eu vou passar de decímetro para centímetro, tá bom? Ou para milímetro, desculpa. Ó, converter 48 decímetros em milímetros. Então conta as casas, né? Ó, de decímetro para centímetro vezes 10 e enfim para milímetro vezes 10 de novo. Ou seja, multiplicar por 10 e multiplicar por 10 de novo é a mesma coisa de multiplicar por 100. Então o valor aqui não é 48, 48 vezes 100, 4.800. Essas multiplicações vocês já tem que saber fazer, tá bom? Então 4.800, aí a gente converte para a unidade que queremos, né? Que no caso foi milímetro, tal. Então saiu de decímetro e chegou a milímetro. Perceba que o valor aumenta, né? Por quê? Porque eu saí de uma unidade maior para uma menor, ok? O valor aumenta, mas a unidade diminui. Agora o contrário, ó, converter em quilômetros aqui, ó. 640 metros, eu quero voltar para quilômetros. Aí tem que estar aqui em metro, ó. Então indo para a esquerda, você sabe que é divisão, né? Aí quantas casas de metro até quilômetro? Ó, 1, 2, 3. 3 casas. Então eu tenho que dividir por 10, depois dividir por 10, depois dividir por 10. Não é para dividir por 3 vezes 10, é para dividir separadamente por 10. Aí o resultado divide por 10 de novo e o depois divide por 10 de novo. Não tem nada a ver 3 vezes 10. Tá bom? Então, dividindo esse cara aqui por 10, a gente sabe do seguinte, né? Que ele é múltiplo de 10. Então, quando eu divido por 10, vai dar 64. Tá? Por quê, professor? É só você olhar esse esquema aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no Paint. Deixa eu colocar uma fonte maior, 40. Bora lá. Ó. 640, né, metros. Eu posso escrever como 640,0 metros. É o mesmo número, é assim que a calculadora entende, tá? Aí o que é que vocês vão fazer no caso da divisão? Tem que voltar quantas casas?
2, 3. Tem que voltar 3 casas. Aí o que é que vocês vão fazer aqui com a vírgula? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar o número, tá? O número 640,0 e vocês vão fazer isso daqui, ó. Vocês vão fazer isso daqui. Voltar essa vírgula 3 casas. Bora lá. A vírgula tá aqui, ó. Vamos voltar 3 casas. Uma que é o 0, 2 que é o 4, 3 que é o 6. Essa vírgula vai ficar bem aqui, tá bom? Só que não pode, tem que ficar alguma coisa antes da vírgula, então a gente coloca o 0, tá? A vírgula saiu daqui e veio para cá. Então que número formou? O número que formou foi 0,6400. Só que aqui esses zeros eles não são obrigados a colocar, não é obrigatório colocar esses zeros, então simplesmente virou 0,64. Aí você bota na unidade que você converteu, que é quilômetro. Tá bom? Não é difícil de você fazer essas coisas, é só prestar atenção quantas casas foram puladas, tá bom? E você vai ver se precisa voltar, né, para a esquerda ou ir para a direita. No caso aqui, ó, é de metro para quilômetro, então eu estou voltando para a esquerda. Então a vírgula também volta para a esquerda. Aí se no caso for indo para a direita, a vírgula irá para a direita se for de uma unidade maior para uma menor. Tá bom, pessoal? Então não tem errado. Paquímetro é um instrumento, tá, de medir, que o homem utilizou, né, para poder medir algumas coisas, mas a gente também tem a fita métrica, tem a escala, né, tem a trena. Então tem várias coisas para medir comprimento, tá bom? Bora aqui, ó. Vocês irão fazer essas atividades aqui, ó, da página 106, tá bom? Como o pessoal que está acompanhando presencialmente já fez, tá certo? Página 106. Página 108, tá bom? 106, 108. Para fazer a 106, a 108. E agora eu vou falar de perímetro, que foi o último assunto que eu falei para o pessoal do 6º ano presencial. Pessoal, perímetro, aqui tem um esquema de uma praça, tá bom? Aí aqui eu tenho o seguinte, eu tenho o contorno dessa praça. Olha essas medições aqui, ó. O contorno da praça é 100, né? Mais 210, mais 150 metros, mais 170 metros, mais 50 metros. Esse é o contorno, o tamanho do contorno da praça. Esse contorno a gente chama de perímetro, tá bom? Tudo que a gente quer calcular o tamanho do contorno a gente chama de perímetro, tá bom? Como é que se faz? Somando todas essas medidas até fechar o contorno, ok? Então o perímetro dessa praça seria toda essa soma aqui, tá? E observando as unidades, todos os comprimentos aqui estão em metros, tá? Então eu teria esse formato, né? Se eu fosse olhar de cima a praça, esse polígono aqui. E se eu somar tudo, ó, vai dar 680 metros, tá bom? Então tenham cuidado, polígono é a soma de todas as medidas dos tamanhos dos lados de uma figura. Exemplo, triângulozinho aqui, ó. Eu tenho lado do tamanho daqui para cá é 6, daqui para cá é 3 e daqui para cá é 5. Então como é que eu acho o perímetro do triângulo? 6 mais 3 mais 5, não importa a ordem, tá? Sempre irá dar 14. Nesse caso. E quando a figura tem todos os lados iguais, ó, a gente só precisa contar quantos lados tem e saber e usar a medida de um lado, né? Para não ficar repetindo 2 mais 2 mais 2. Ou seja, essa figura tem 8 lados e todos iguais a 2. Então 8 vezes 2, 16. É quando o polígono é regular. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui não tem todos os lados iguais, tá? Então você vai fazendo um por um, ó, 17.
Então não é difícil calcular perímetro, né, pessoal? Vocês precisam só somar todos os lados. Vocês precisam dar uma treinada nessa escala. Vocês têm que memorizar essa escala, tal, quilômetro, né? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente usa só as siglas e já tem que saber o nome. km de quilômetro, hm de hectômetro, DAM de decâmetro, m de metro, que é a unidade do meio, é a fundamental, decímetro dm, centímetro cm, milímetro mm. Vocês têm que ter cuidado, pessoal, quando vocês estiverem fazendo essas medidas. Por quê? Porque vocês têm que se orientar de acordo com os saltos, né, de uma casa para outra. E no caso do perímetro dos polígonos, você tem que verificar qual é a unidade que o lado está tomando, ok? Se é metros, se é centímetros, porque quando vocês terminarem de calcular a soma, vocês têm que permanecer colocando a unidade na resposta. Tá? Não pode esquecer que nas respostas tem que ter também a unidade, porque a gente está estudando unidade de medida, certo? Então a agenda de vocês é a página 106, 108, tá? Que se refere a medidas de comprimento, e que se refere a perímetro, vocês irão resolver a página 110, ok? 110 e 111, 110 e 111, certo, pessoal? Então vamos lá, página 106, 106, vão anotando aí, ó, página 106, 108, 110 e 111. Os alunos presenciais, eles fizeram, tá? Fizeram até a 110 e eu passei para casa para eles, né, a 111. Ou seja, foi feita muita coisa em sala. Vocês que estão em casa também vão conseguir fazer, eu tenho certeza. E tem aí todo final de semana para terminar essas atividades, tá bom? Agradeço a paciência de vocês, tá, sexto ano? Espero que tenham compreendido o conteúdo, tá? Então, próxima aula é medida de superfície. Fiquem com Deus e até a próxima aula.